Fala galera Smart, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, live com o Smartano, Smartanos em ação. Hoje vamos receber a nossa mentorada Marli Helena, da turma 34, ou seja, pouquíssimo tempo, já com 12 arrematações. Daqui a pouco tá aí ao vivo com a gente aqui, trazendo as experiências, os bastidores dessas arrematações. Ó, quem tá entrando aí, galera, já compartilha essa live com um familiar, um parente, um amigo, conhecido. Traz para cá, que é muito conteúdo de qualidade. Bom dia, bom Tudo bom? dia. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom? Muito bom estar te recebendo aqui, né, Marli, mentorada da turma 34. Já tem 12 arrematações. Vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre as experiências dessas arrematações, falar um pouquinho aqui de leilão. Mas antes, Marli, vou pedir para você se apresentar. Então fique à vontade aí, fala de onde você é, com o que você já trabalhava, se leilão é novidade, se imóvel é novidade na sua vida, ou se você já mexia com imóveis. Fique à vontade aí para fazer uma apresentação. Tá certo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Marli Helena Pacheco, perito. Sou advogada há 28 anos. E assim, o leilão, para mim, era só a parte que eu conhecia de pedir bloqueio. Eu sempre estava assim pelo credor, né? Assim, do outro lado, né? Do outro lado, sempre, mas eu nunca tinha arrematado, nunca tinha feito nada. Então eu comecei assim, toda a penhora que eu pedia, que ia para leilão, era arrematado. E eu comecei a observar, falei, esse negócio é muito bom. Tudo que a gente faz, pede, e às vezes as pessoas nem esperam o segundo leilão, já é arrematado. Então, se eu tenho um processo, eu penhoro um caminhão, é arrematado, eu penhoro uma casa na praia, é arrematado. E eu comecei a gostar, né? Eu falei assim, é muito legal isso, assim. As pessoas gostam realmente de comprar leilão. Eu falei, só que assim, eu tenho a prática trabalhista, de processo civil, mas eu não tenho a prática, eu arrematar, né? Eu arrematar. E eu comecei a buscar, entender um pouco mais. Foi quando eu conheci a Smart. Aí eu comecei, antes de fazer, né, o curso com vocês, eu comecei a acompanhar vocês no YouTube, comecei no Instagram, comecei a assistir todos os vídeos. Só que eu estava numa situação confortável e eu falei assim, daqui a pouco eu faço, mas eu comecei a assistir, comecei a me interessar. Só que o que eu fiz esse ano, né? Esse ano inteirinho, o ano passado, no fim do ano passado, eu tinha um capital, falei assim, vou investir em um negócio. E montei um negócio, né? Uma empresa, montei do zero e vai dinheiro, acabou todo o meu capital e eu fiquei com um monte de dívida. Assim, ai meu Deus! E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu trabalho tudo que eu ganho para pagar a conta dessa empresa que eu montei. Até começar a dar lucro, né? Até começar a dar lucro. Eu não tenho mais onde tirar dinheiro. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa rápida. Alguma coisa que possa me dar um retorno. E eu já estava acompanhando vocês, comecei já assistindo as lives de vocês. Aí eu falei, eu vou começar a investir em leilão. Eu vou começar a investir em leilão. E comecei a fazer o curso, só que o curso eu comecei em agosto, mas eu comecei acompanhando, né? Comecei acompanhando, aí eu ficava, meu Deus, será que é isso? Será que não é? Eu preciso fazer alguma coisa, porque todo o capital que eu tinha, eu investia, trabalho para pagar conta. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a acompanhar, aí eu entrei no curso de vocês em agosto, fiquei assim, fascinada, adorei, comecei a acompanhar. E aí eu tenho que trabalhar, e trabalho à noite também nesse novo negócio com meu marido, fone de ouvido, trabalhando, e fazendo curso, aquela loucura. Aí mãe doente, tem que correr, fone no ouvido, fazendo curso, eu preciso mudar isso. Tá bom, comecei fazendo. E
Tá bom. Aí eu falei, agora eu preciso colocar em prática, né? Falei, mas como eu vou colocar em prática? Eu só tenho um mês de curso, não aprendi quase nada. Falei, não, mas eu preciso aprender na raça. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, mas assim, eu não tenho dinheiro mais para arrematar, porque todo o dinheiro eu investi no meu negócio. Falei, meu Deus, eu fiz o curso para ter dinheiro para investir, mas eu não tenho dinheiro. Acabou todo o meu dia. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu falei, já sei. Eu vou começar a oferecer o meu trabalho, né? Eu vou começar a oferecer o meu trabalho, o pouco de conhecimento que eu tenho, eu vou começar a oferecer. Aí eu ia fazer uma audiência, aí o cliente falou assim, ai, eu quero, ai, doutor, isso aqui, preciso mudar. Eu falei assim, nossa, por que você não começa com imóvel? Compra um, ah, mas tá muito caro. Eu falei, não, eu tenho a solução para você. E assim, a gente pode comprar imóvel por 40, 50, 60% de desconto. Você compra um, você revende. E assim você vai fazendo dinheiro conforme eu aprendi no curso, né? Compra um, faz dinheiro e tal. E aí, sério, sério. Eu arremato para você, compra, cobra minha porcentagem e te dou o negócio já registrado, tudo bonitinho. Nossa, isso é muito bom, tal, isso é ótimo. Então eu comecei assim, fazendo a garimbar, buscar os imóveis e oferecer. Aí um gostou, por exemplo, ele falou para mim assim: ai, doutor, estou me separando, tenho onde ir, eu preciso comprar um imóvel para meu filho. Eu falei: não, a gente compra um imóvel para casa para você ficar com seu filho e tal. A gente compra no leilão. Nossa, mas leilão é perigoso. Não, não é nada perigoso, fica tranquilo. Eu faço todo o trabalho para você. Para isso você me paga, eu faço todo o trabalho para você. Sério, sério, eu comecei assim. E aí eu comecei a oferecer o meu trabalho. Aí eu ia fazer as audiências, o cliente falava assim, ai, tô precisando de uma casa na praia. Eu falei, nossa, a gente compra uma casa na praia. Você acredita que eu tô pagando 50 mil no galpão? Eu falei, por quê? Vamos comprar um galpão em leilão e você começa a pagar ele, né? Financiado em leilão. E assim eu comecei. Eu falei, nossa, era para eu ter umas 30 arrematações, mas a concorrência era muita. Né? Mas eu já participei de mais de 40 leilões. É que nem todos a gente conseguiu arrematar pela concorrência, principalmente imóveis comerciais. É muita concorrência, então a gente não consegue, não é tudo flores, né? A gente não consegue. Então eu comecei assim minha trajetória no leilão. Aí falei assim, então eu vou começar a arrematar para investidores e montar, guardar meu capital e logo, logo eu tenho dinheiro para arrematar para mim. Então Deu tá super aí. certo. Ó, E deu... legal demais, né? Tinha já um pouco de experiência na área, né? Não com imóveis, mas dominava ali a área jurídica, né? Advogado aí há mais de 20 anos. Viu uma oportunidade, mesmo sem dinheiro, que a galera fala muito, ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas você pode fazer dinheiro com conhecimento, né? Então, mesmo Exatamente. com pouco capital, mas com o conhecimento aí da mentoria, entrou aí na área de assessoria e já fez várias arrematações, então já deu o pontapé inicial. Daqui a pouco vai estar arrematando imóveis próprios, né, com dinheiro dessas assessorias. Mas comenta para a gente aqui como é que foi a primeira arrematação. Foi tranquila? Tinha alguma expectativa ali de desocupação, de algum entrave, alguma coisa? Então, eu observei que todos os imóveis vêm lá ocupados. Todos os imóveis vêm ocupados. Aí meus clientes falavam desocupados. Eu falei, não se preocupa com isso, porque a gente faz a emissão na posse, a gente tenta amigavelmente, como eu aprendi inclusive com a Smart, né? Vamos conversar, vamos tentar de repente ali pagar um caminhão, alguma coisa assim para ajudar as pessoas. E nessa conversa e a gente foi indo. Então a primeira arrematação, nossa, eu quase fartei na minha primeira arrematação sozinha. Inclusive, teve um esmartano que me ajudou, porque assim, até os trâmites a gente era da Caixa, a gente ter o conhecimento de entrar, como fazer cadastro, tudo isso eu tive a ajuda de um esmartano também, que já estava em outros cursos, né, mais velha, acabou me ajudando ali. E foi muito concorrido esse imóvel, muito concorrido. E
teve vários lances, assim, mas eu acabei vencendo, né, pela teimosia, eu com o cliente, não, eu acho que vale a pena, vamos dar um pouco mais, vamos não sei o quê. E eu acabei sendo a vencedora. E assim, meu primeiro imóvel arrematado foi uma alegria, eu fiquei tão feliz. Assim, eu falei, gente, eu arrematei o meu primeiro imóvel, assim, a alegria de estar ali, no fim, eu falei, meu Deus, eu achei que era um bicho de 7 cabeças, né? Eu achei que era assim uma dificuldade. Tem, né, algumas coisas que a gente tem que estudar, tem que analisar, tem que puxar tudo direitinho. Mas eu comecei a observar, falei assim, isso dá pra gente fazer, dá pra gente buscar, né? E eu fiquei muito feliz, eu saí, eu lembro que era tarde, já fiquei tentando até tarde, deu certo. Eu saí tão feliz, assim, no carro. Nossa, eu comecei a pular. Eu falei, ai, gente, eu consegui meu primeiro imóvel. Dentro de muitos que virão, assim. Eu fiquei muito feliz. Cheguei em casa, assim, com uma alegria. E meu cliente ficou feliz também, né? Então, assim, todo imóvel vem ocupado. Aí, quando passou aquela fase, né, de a gente assinar a escritura, tudo direitinho, eu fui entrar em contato, descobri que o imóvel estava vazio. Aliás, muita sorte, porque todas essas rematações, dois apenas estavam ocupados. Dos 12 que você arrematou aí, 10 desocupados e 2 ocupados, né? Exatamente. Então, assim, eu observei o quê? Que tudo vem ocupado. Só que quando eu comecei a tentar lá no condomínio, tentar saber, fui até o local e tudo, o imóvel estava desocupado. Eu peguei imóvel, por exemplo, que tinha acabado, a pessoa tinha acabado de receber na planta, o imóvel estava zerado. Foram 2 imóveis zerados, novinho, ninguém morou. E um imóvel eu peguei com os móveis embutidos, com ar-condicionado, tudo lindo, lindo, assim, de bom gosto, com lustre, tudo bem arrumadinho. Então eu tive a sorte de pegar imóveis assim, todos arrumados. Esse primeiro aqui, comenta um pouquinho dele aí, qual cidade que era, qual era o tipo de imóvel, se você lembra Ah, dos valores. lembro, lembro. O primeiro imóvel que eu arrematei foi um imóvel residencial, né? Que era para um cliente meu que tinha acabado de fazer o divórcio, ele precisava ter uma casa, né? Para até ficar com o filho nas visitas. Então, eu ofereci, eu que fiz o divórcio e oferecia fazer isso para ele. E ele gostou muito da ideia e falou: tá bom, doutora, eu tenho a X para gastar. E era na cidade de São Bernardo, desculpa, de Santo André. Então eu preciso de um imóvel em Santo André. E eu comecei a procurar imóvel em Santo André. E eu achei um apartamento, assim, num lugar maravilhoso que ele queria, perto dos filhos e tal. E, nossa, doutor, esse bairro é maravilhoso, eu gostei. Falei, então vamos tentar. Então, assim, esse primeiro imóvel, assim, foi fantástico. Eu consegui arrematar e o imóvel estava zerado, bonitinho. Foi esse que estava com os móveis. Todos os móveis embutidos, com papel de parede, com luz, com fogão, com forno embutido. E esse estava desocupado. Estava desocupado. Olha aí. Aí, né, eu arrematei e falei, nossa, agora vem a segunda parte. Falei, tirar a pessoa, né? Conversar. E aí eu entrei em contato com o condomínio, né? Conversei, tinha dívida de condomínio, né? Tinha dívida. E eu conversei, falei que nós arrematamos, eu queria pagar a dívida de condomínio, a dívida era até judicial, a gente tinha interesse em estar liquidando, né? E aí eu perguntei, o imóvel está ocupado? E ela falou, a pessoa já desocupou tem 2 meses. Falei, maravilha. Então aí eu guardei a assinatura com a Caixa, tudo direitinho. E eu já passei os documentos para o condomínio direitinho. Falei assim, a gente precisa tomar posse. E eu combinei com o meu cliente. Eu falei assim, olha, arruma um chaveiro que a gente vai tomar posse. O imóvel está vazio. Ele falou, não estou acreditando. E aí ele falou assim, nossa, deve estar horrível, deve estar acabado. Eu falei, é nada que uma tinta não resolva, né? Porque apartamento nunca está tão danificado, é diferente de casa. Eu falei, nada que uma tinta não resolva, né? Um pedreiro, isso aí é tranquilo, porque eu tenho que tranquilizar a pessoa. E aí eu falei assim, no primeiro imóvel eu vou junto, porque
Eu vou junto, eu nunca participei disso. Ficou curiosa também de ver como é que tava, né? Aí eu falei assim, eu vou junto, eu adoro até hoje, pra você ter ideia. Eu tiro foto, eu fico super empolgada. E eu fui junto. E aí ele levou um chaveiro, tudo, né? E quando a gente abriu a porta, eu fiquei assim, na realidade, ai meu Deus, tomara que esteja ótimo. E ele, quando nós abrimos a porta assim, tudo limpo, tudo. Eu fiquei, que imóvel maravilhoso. E estava impecável. Impecável. Esse aí você lembra quanto que arrematou? Olha, ele valia 300 e alguma coisa, a gente estava valendo 177. Arrematou por 167. Na realidade, 178 eu arrematei, por 178. Mas eu achei no local eu achei por 420 no próprio prédio mesmo, por 400. Então, assim, a gente arrematou por 178. Hoje ele, até na época mesmo, isso tem pouco tempo, né? Que eu tenho só 2 meses, 3 meses de curso. Mas ele vale uns 400 mil reais. E já tá arrumadinho, né? Não vai gastar nada ali com reforma. No Nada, máximo a nem com pintura, né? pintura, nem Nem com pintura. pintura, nem pintura. E os outros dois que eu peguei também, estava zerado, a construtora tinha acabado de entregar, então também já estava, inclusive, com piso, que a construtora entregou com piso também, certinho, bonitinho, pintadinho, ou seja, só mudar também. E estava constando como culpado. Só que eles estavam vazios. E eu comecei com. Faz 2 meses que eu acordo com leilão e eu durmo com leilão, porque eu estou apaixonada, assim, por leilão, né? E até meu marido fala, nossa, todo dia. Eu falei, ai, todo dia. Agora é assim minha vida. É leilão todo dia. E como eu trabalho durante o dia, eu tenho uma vida muito agitada, eu tenho audiência mais fim de ano, atendimento, prazos, coisas do escritório também para tocar. E eu ainda fui inventar de ter outro negócio. Então, eu tenho uma vida muito agitada. E mesmo assim, eu fico até todos os dias, até meia-noite e meia, 1 hora da manhã, vendo só leilão. Então, assim, minha vida posso dizer, de quando eu comecei a fazer o curso até hoje, é só leilão. Então eu fico procurando, eu fico analisando, eu fico imprimindo documento, fazendo busca e eu fico oferecendo. E eu comecei oferecendo para clientes, né? Meus próprios clientes. Hoje eu já tenho uma cartela, graças a Deus, grande assim, de clientes que eles querem. É que nem todos a gente consegue arrematar, né? Porque tem muita concorrência. E eu lembro assim também que teve um imóvel que eu peguei, era judicial, que estava constando na matrícula. Nossa, a matrícula era imensa, era aquela matrícula cansativa de ler. Eu falei, eu tenho que ter coragem de ficar lendo essa matrícula, estudar essa matrícula. Tinha usufruto na matrícula, tinha um monte de penhora na matrícula. E assim, meu cliente falava assim para mim, doutor, eu quero esse imóvel. Ele num lugar super bom, eu já tenho uma empresa ali, e eu achei assim fantástico. Ele é velho, é um imóvel velho, mas eu quero ele. Aí ele vale mais ou menos uns 2 milhões, e estava lá por 700, né? Eu quero esse imóvel. Aí eu falei, como é que ele quer esse imóvel, essa matrícula desse jeito? E aí eu comecei a analisar a matrícula, pegar né, todas as averbações ali, uma por uma. Aí eu vi que o usufruto era muito antigo, era de 1975. Aí eu falei assim, acho que esse povo, né, já morreu. E eu comecei a levantar a vida, né, dessa matrícula inteirinha. E aí eu observei que tinha tanta penhora, eu observei o seguinte, não é nada demais, porque esse processo já foi liquidado. Aí eu descobri que as pessoas já faleceram. Eu falei, nossa, legal, não vou ter tanto concorrente, porque todo mundo que vai ver esse imóvel vai se assustar, né? Essa matrícula cheia de penhora, cheia de coisas. Aí eu comecei a levantar os processos penhorados, falei, esse aqui já fez acordo, é só da baixa. Esse aqui não sei o quê. Falei, legal. Aí usufruto, as pessoas morreram. Então, depois eu sou da baixa, eu vou pedir as certidões. E eu comecei descobrindo, né, levantando tal, as pessoas morreram
79, por exemplo, e não deram baixa. Eu falei, é um imóvel legal para eu arrematar, porque não vai ter concorrente. E eu consegui arrematar esse imóvel. E teve Teve, concorrência? teve É. concorrência, mas não muita, né? Porque é um imóvel que estava barato, depois o imóvel valia 2 milhões e 800, da região, a Tatuapé ali, e ele estava por 700 e pouco. Teve uns concorrentes, mas, por exemplo, se foi, estava lá visto, mais de 1 milhão de pessoas viram esse imóvel. Mas os concorrentes foram assim uns 8 só, né? Foram os 8, porque as pessoas se assustaram com a matrícula, né? E tudo mais. E no fim eu consegui esse imóvel, deu Olha certo. aí. E Deu, arrematou por quanto ele? eu arrematei, porque o incremento era 5 mil, acho que era 720 que começou, eu cheguei que chegou a 810, alguma coisa assim. Foi E, super barato ainda, e porque vale esse 2 milhões de reais na avaliação dele. vale 2 milhões. E esse imóvel é aquele que, quando eu arrematei, tem o tempo, né? Então, assim, foi bem rápido, encerrava, né? De um leiloeiro, aí encerrava, começava às 10, encerrava às 11. Então, foi bem rápido. Então, eu deixei para dar o lance por último, fiquei segurando, segurando, e não. Quando deu uns minutinhos, aumentou, mas assim, eu consegui, deu certo. E Esse é residencial ou comercial? comercial, Comercial, loja, sala, o que é? loja, Loja. Qual loja. cidade? São Paulo. São Paulo mesmo. São Paulo, Tatuapé. Então, Olha aí. assim, é um Pô, lugar super concorrido. 2 milhões de reais arrematou por 810 mil reais aí, ó. Não, e meu cliente, na realidade, ele falou assim, eu quero montar, mas é uma coisa, doutora, o imóvel tá velho, ele é um imóvel velho, mas é um imóvel que tem muito valor, são lojas embaixo, Tá ocupada ou tá desocupada isso? tá ocupado, mas eu vou aproveitar o aluguel. Inquilino, né? O aluguel é alto, Já aí sabe o valor do aluguel lá? 6 mil. 6 mil reais aí. 6 Top. mil. 6 mil, o contrato é antigo, mas se meu cliente quiser aumentar esse aluguel, ele pode, porque já está lá há muito tempo, e a pessoa se interessou em continuar. E ele falou certo, eu não tenho pressa, eu vou renovar o contrato dessa pessoa, vou passar para o meu nome, vou aumentar um pouquinho e deixo lá, né? Então ele vai. Aquele primeiro lá que estava desocupado, o pessoal perguntou aqui, né? Que no site da Caixa lá do banco, né? Consta como ocupado, mas ele estava desocupado de fato. Você descobriu isso antes do leilão ou foi depois? Na realidade, a gente tem muita dificuldade. Quando a gente liga para os condomínios, fala com o síndico, fala com a administradora, porque hoje em dia tem muita garantidora, né? E eles não dão informação para gente. Eles não dão informação, tá? Até você consegue, alguns você consegue, mas eu vou ser bem sincera, eles não dão informação assim, dizer assim, ah, está desocupado. Mas esses que eu arrematei, estavam a maioria desocupados. A maioria desocupada. E também o outro, que eu vou pegar a chave até dia 10 agora, amanhã. Eu liguei, falei assim, olha, conversei, é melhor fazer amigável. Ela falou, não, tudo bem, então eu vou sair, você me dá uns dias. Principalmente te dá 30 dias, faz a notificação, dá 30 dias. Ela falou, precisa de uns 10 dias. Falei, ah, não, tudo bem, 10 dias, né, de maravilha. Eu fiz um documento, mandei pelo WhatsApp mesmo, nenhum eu tive conversa pessoalmente, tá? Eu mandei pelo WhatsApp, pedi pela assinatura Gov, olha, assina esse documento, se você vai sair tal dia. Ela me ligou ontem falando assim, olha, doutora, 2 horas a chave tá disponível. E aí já liguei pro meu cliente, falei, amanhã você vai dar 2 horas lá e vai pegar a chave e tal. Então, assim, eu tive tranquilidade de negociar, de conversar com essas pessoas que não estavam, e saíram todos tranquilo, assim, mais rápido do que até eu pensei. Mas eu percebi que a maioria veio tudo ocupado. Só que nem sempre. E teve um outro também, que aí eu descobri também que estava ocupado agora, semana passada, e ela também já teve interesse em ficar com o imóvel, a inquilina, porque ela é inquilina. E eu ofereci, você não quer financiar? Eu falei, será que meu cliente quer? Mas eu ofereci. Aí eu falei pro meu cliente, falei assim, olha, a inquilina não tem interesse, você tem. Nossa, doutora, vamos vender. E aí eu ofereci pelo dobro do que nós arrematamos há uma semana.
nem assinei a escritura, nem nada. Aí ela falou que demonstrou interesse. Eu falei assim, então até a gente analisar documentos, até a gente verificar, vai demorar um pouquinho. Então você vai me passando, você vai financiar? Vou financiar. Como o imóvel que a gente comprou, ele tem aquele HIS 1, que é, né, a habitação de interesse social, e a renda dela dá, porque é popular, é um imóvel mais popular. Então, assim, a Caixa financia praticamente 100%. Então, a gente não vai ter dificuldade, né, em financiar. Mas a gente já pediu o valor, o dobro, que está dentro do limite da habitação de interesse social, e vai dar tudo certo. Porque eu já levei na Caixa, eu mesma aí eu cobrei esse serviço. E eu tenho o Cresce também, porque um dia, muitos anos atrás, tirei o Cresce. E eu tenho o Cresce. Então eu falei, então eu posso vender também. Então eu também já cobrei os Então, 6%. então ganha duas vezes, né? Eu já cobrei os 6% de comissão, eu já cobrei pelos documentos para fazer o financiamento e já cobrei pela parte de eu arrematar o imóvel. Ganha na compra e ganha na venda, né? Ganhei na compra, ganhei na venda e ganhei nas documentações também. Porque eu falei assim, olha, você tem que pagar alguém para poder fazer esses documentos, porque eu também não tenho prática nem nada. Aí eu falei, essa é uma coisa eu vou tentar fazer sozinha. Só que eu falei assim, olha, tem que pagar X. E a pessoa, tudo bem, pagou, né? X. Então deu super certo isso também. Eu ter comprado para o meu cliente, ter arrematado, já cobrei minha porcentagem, aí eu já vendi, já cobrei outra porcentagem, e tá tudo certo, né? E foi isso. E aí eu tenho um outro cliente também que ele fala assim, ah, doutor, eu até tenho um valor alto para investir, posso falar para a senhora, só pode investir aí 2 milhões em imóvel. Falei, ah, pode deixar, a gente arremata todos de imóvel para você, todo esse valor. Ah, só que eu não tenho tempo para nada. Não tenho, se o imóvel estiver ruim, não tenho tempo. Falei assim, olha, a gente pode até fazer esse trabalho, também eu tenho uma equipe, porque de fato eu tenho uma equipe, meu escritório me ajuda, né? Eu tenho outros advogados que trabalham comigo, que também me ajudam. Eu tenho secretária que me ajuda, então vamos lá. Aí foi que ele falou assim, eu não tenho tempo para nada. Se o imóvel estiver ruim, como é que vai fazer? Eu falei, não, mas a gente pode ver isso, se você tiver interesse, e a gente seguir até a venda, a gente reparte o lucro. E o cliente também gostou disso. Então, foram propostas que foi colocando, né? Ele falou assim, não, se estiver ruim, a senhora deixa tudo comigo. E aí, se vendeu o imóvel, por exemplo, se o imóvel vale, um exemplo, 500, o lucro é 250, um exemplo, ele reparte esse lucro também comigo. É estilo caixa forte, né? Que a gente fala aí, né? Que você Isso. acompanha até Ah, o eu aprendi final, na Smart, isso. faz tudo, vende e no final reparte o lucro ali meio a meio, né? Isso, eu aprendi inclusive da Marcela também, da mentoria da Marcela. A Marcela? É Isso, da Marcelo. Marcela. Então eu aprendi, na realidade, o que eu estou colocando em prática é que eu aprendi com vocês, tá? Olha aí. Foi que eu aprendi com vocês. Eu tinha a prática jurídica, mas eu não tinha nada na prática de fazer o leilão, né? Porque também, inclusive na jurídica, a gente peticiona, pede para o juiz, e ele que toma as providências, né? É diferente da gente colocar a mão na massa, de você fazer arrematar o imóvel, você analisar. É completamente diferente, porque até então, quando eu faço judicial, eu não tenho risco nenhum. Pelo contrário, eu só recebo, né? Meu cliente recebe. Agora, quando você coloca na prática, você tem que analisar, você tem que verificar, você tem que ir e o seu cliente ter a segurança, né? Então, isso eu não tinha, de verdade, eu não tinha. Aí só me restou a coragem, fazer o curso, a coragem e já colocar em prática. Então, eu fui aprendendo mesmo, colocando em prática. Eu não fiquei só vamos dizer assim, só no curso. Eu falei, não, eu preciso fazer algo que me dê um retorno rápido, né? E comecei a fazer o curso, aí eu falei, eu preciso ter um retorno, o que eu vou fazer? Porque eu também não tenho capital.
Falei, vou oferecer meu trabalho e deu super certo. Hoje, se eu quiser, por exemplo, já arrematar com os valores que eu vendi do meu trabalho, eu já tenho. Mas estou Já fazendo. recebeu, né, de imediato, né? Já paguei até minhas contas. Olha aí. Então já está fazendo caixa aí com 3 meses de mentoria, né? Dinheiro já entrando. E Já. daqui a pouco, se quiser arrematar também, já tem um capital para arrematar, né? Né, já tenho, mas eu estou aumentando o capital, estou fazendo isso, estou aumentando, estou guardando, já para quando começar. E também eu não tive tempo ainda, porque o próprio imóvel, às vezes que eu vejo para mim, fala, esse imóvel é legal, né? Quando eu começo a fazer análise de olhar, ver o local, aí eu comento com os meus clientes, eles querem. Então acaba não sobrando para mim. Acaba não sobrando, porque o que eu acho interessante, que eu começo a analisar e os clientes gostam, eu acabo conversando, comentando, que eu tenho um grupo e tem cliente para todos os gostos. Eu tenho cliente assim que quer em São Paulo, eu tenho cliente que quer em Franco da Rocha, eu tenho cliente que quer em Garatá, eu tenho cliente que quer. Então, assim, eu comecei oferecendo para os meus próprios clientes. E eles foram gostando e já ofereceram para outras pessoas que conhecem. Essas outras pessoas já me procuraram. Então, assim, tem para todos os gostos. E eu não consigo ter tempo para ver o meu. Então, eu estou realmente nessa fase assim, de 2 meses, só trabalhando, 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 mas estou adorando, eu gosto muito, estou assim, muito empolgada. E estamos indo aí, estamos buscando. E eu quero, Desses, olha, continuar. com certeza, né? Muito sucesso. Desses imóveis aí, 12 imóveis, são todos extrajudiciais. Pegou algum judicial também? Eu peguei extrajudiciais e eu peguei judiciais. Eu peguei judiciais federal, eu peguei judiciais civil, né, da parte do TJ mesmo, eu peguei trabalhista. Então, assim, eu peguei judicial e extrajudicial. Na realidade, é assim, Perry, eu tô indo conforme o cliente está pedindo. Então eu fico garimpando, procurando, procurando, eu procuro pela caixa, aí eu procuro nos leiloeiros, eu procuro na Smart, eu entro todos os dias na Smart, eu vejo lá o que eu posso oferecer. Então eu estou indo conforme a solicitação do cliente. Então, se ele quer um comercial, umas salas comerciais, eu vou achar essas salas. Então, seja pela Caixa, seja pelos leiloeiros, seja judicial. E eu tô indo. Então, aquele bicho de 7 cabeças, eu não tenho. Não vou dizer que eu já passei uns apuros. Quando eu arrematei 3 imóveis que constava essa verbação de habitação de interesse social, eu li a lei, não fui atrás até de ninguém, eu li a lei. Eu achei lá o artigo 10, tracinho A, que diz que você arrematando, você tem livre negociação. Eu li, estava tudo certinho, bonitinho. Eu me senti segura para arrematar. Falei, não vejo problema nenhum arrematar esse imóvel. Só que por um momento eu comecei a ouvir os outros. Que falou, não, você não vai conseguir registrar esses imóveis, ele vai ter que ficar 10 anos com esse imóvel, ele não vai conseguir. Até eu entrei em contato com você, eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso pro meu cliente? Eu não dormia à noite, eu fiquei fim de semana assim, não comia, só chorava. Falei assim, eu arrematei com essas tal, não sei o quê. Depois falei assim, você me falou, calma, Marli, se não der registro, a Caixa, ela vai rescindir o contrato. Aí eu fiquei mais calma, né? Eu falei, ai, a Pierre, eu tô mais calma agora. Porque se não der registro, a Caixa vai me devolver o dinheiro. Então, tudo bem. Mas aí eu fui até no concorrente, porque, por sinal, eu tinha visto um imóvel lá, e eles me assustaram. Concorrente de vocês, assim. Eles me assustaram, os leiloeiros me assustaram, né? E dizer assim, não, isso não vai dar registro, se seu cliente arrematou, ele vai ficar 10 anos sem poder vender. Falei, mas eu li na lei e eu não acreditei em mim. Eu li que fala que podia, a Caixa tem, né? Ela pode, você ter livre negociação depois, só, mas que tem que vender para pessoas que têm, na regra, mas até então.
Aí você me acalmou. Marli, calma. Se por acaso não der registro, você tá certa. A lei, passei a lei para você também. Você falou assim, a lei diz, pode ser arrematado, né? Tem livre negociação. Aí, mas eu fiquei nervosa, passei um fim de semana péssimo. Depois você me acalmou. Eu falei, bom, se der errado, a Caixa vai rescindir. Então, o meu cliente não vai ficar no prejuízo. Ela vai rescindir, o leiloeiro vai rescindir, as comissões que nós pagamos ele vai devolver. E tá tudo certo, Marli, calma, se acalma. E aí eu expliquei para o meu cliente isso, meu cliente falou assim, doutora, eu não vejo problema nenhum arrematar esses imóveis, é até melhor, porque a gente vende para pessoas que têm essas condições. Aí eu falei, e eu sofrendo tanto, meu Deus do céu. E no fim deu o registro. O cartório, eu falei com o tabelião, pra você ver a loucura, né? Que a gente ficou preocupado. Fui conversar com o tabelionato. E ele falou, não, dá registro. Fui no cartório, não convencida ainda. Fui no cartório de registro de imóvel, do qual eu ia registrar. Ele falou, não, tranquilo. E registrou, eu paguei o registro. Aí quando veio, eu falei, ai, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Então hoje eu já não tenho mais medo desses imóveis, porque esses imóveis é o que facilita a vida da gente para vender também. Vende fácil. O meu cliente que eu arrematei, esse de que tem consta essa verbação de HIS 1 ou 2, ele tem facilidade para vender. Ele vendeu, eu entreguei a escritura para ele, ele vendeu na outra semana. A Disse que pessoa arrematou, o cara já tem um comprador? já tem um comprador. Porque são pessoas que se enquadram, né? Porque o salário de todo mundo hoje é até 4 salários mínimos, 5 salários mínimos. É a renda das pessoas hoje em dia. Então a gente tem essa facilidade para vender. Então eu não vi problema mais, né? O bicho que eu estava criando em arrematar esses imóveis. E são imóveis sérios, são imóveis bonitos, são imóveis novos, modernos. Então, assim, é o que tem muito hoje em dia, né? São esses estúdios e tudo. E tem público, tem muito público. E eu não tinha noção desse público, porque você acaba trabalhando com um pouco. Aí, quando você vai estar nesse meio, você não imagina que tem muito público popular que ganha essa média hoje em dia, que querem esses imóveis. Então, são o que a gente viu mais facilidade de vender. Então, teve imóvel que eu mesmo falei para você, eu mesma arrematei, eu mesma vendi para o meu cliente, eu mesma ganhei com o meu cliente. E eu achei, assim, bem legal arrematar esse tipo de imóvel. E eu percebi que são imóveis novos, são imóveis que a própria construtora entregou 1 ano. Os imóveis são todos novos, os condomínios são completos, tem mercado, tem tudo. E as pessoas se encantam com isso. Aí é o que eu ofereço esse serviço para os meus clientes, e eles falam, doutor, mas vai vender? Eu falei, nossa, é o que o povo quer. Eles querem praticidade, principalmente jovens que querem comprar esses imóveis, querem praticidade, é tudo novo e tal. E é onde está tendo muita procura. Então, Exatamente. Desses e imóveis. domingo, uma coisa legal. Domingo, meu cliente foi receber, foi lá que também estava desocupado. Eu descobri que o imóvel estava desocupado e que tem essa averbação, HIS e tal. Ele falou assim para mim, Marli, todo imóvel que tiver aqui nesse prédio, sendo leiloado, eu quero. Ele é maravilhoso, é no Brás, a gente não tinha noção, né, que era tão bom. Ele falou, ele foi pegar domingo, eu tô com as fotos. Ele falou, doutora, é lindo o imóvel, o lugar maravilhoso, tudo arrumadinho, tudo certinho, condomínio, tudo em ordem. Todos que estiverem nesse prédio, eu vou querer. Aí eu falei, nossa, não. Domingo, mesma noite, eu estava procurando, já achei 3. Que eu já marquei que é para janeiro. Então, assim, as próprias pessoas que estão arrematando, eles estão gostando tanto, que eles estão indo. Teve um outro na Moca também, que tem esse HIS 2, ele já falou para mim, doutora, da Zuri, eu adorei esses imóveis. Pode arrematar, se tiver, a senhora pode arrematar para mim, que eu também tenho para janeiro. Então, assim, são imóveis maravilhosos. E a gente assim, tem medo por estar ocupado. Hoje eu não tenho mais medo. Eu me senti tranquila, que vocês me tranquilizaram, né? A Smart me tranquilizou.
Eu aprendi como, às vezes, tirar, a gente tem a sabedoria de conversar e tá dando tudo certo, graças a Deus. Ó, desses imóveis todos aí, são todos em São Paulo ou você chegou a pegar algum fora de São Paulo? Eu peguei interior de São Paulo. Interior de São Paulo, né? E eu tenho também, para janeiro, ó, eu tenho uma cidadezinha no interior de São Paulo, eu também tenho na praia, São Sebastião, né? Eu tenho São Sebastião agendado, eu tenho um também que é de banco, que eles estão leiloando também, que é comercial, porque os bancos estão também fazendo leilão da própria agência deles, também do interior, também que eu vou participar ainda, que ainda não chegou a data, né? Então, é interior também. Por quê? Não que meu cliente mora lá, tem parente, não. Foi uma possibilidade e com direito à locação. Porque foi bem legal que o meu cliente falou assim, eu queria ter uma renda, né? Comercial, que dá um valor maior. E eu comecei a analisar e eu vi que os bancos, eles estão leilando as próprias agências deles com direito a contrato de locação. Então tem lá 60 meses, 80 meses de locação garantida. Então tem coisas assim que dá. Então meu cliente se interessou por conta disso. E aí dá para parcelar e ele vai pagar o próprio parcelamento com dinheiro do aluguel. Por aí. Então é isso que também dá para fazer. Então ele se interessou, ele falou assim, também, doutora, se amanhã o banco entregar coisa parecida, mas ele trabalha com comércio, eu monto a loja minha ali no local, porque é bem bonito o local, o bairro, a cidade, está no ponto estratégico, então para mim é tranquilo. Então, Ó, você trabalha, né? É advogado, então tem seu trabalho regular e arremata aí nas horas vagas e está tendo nas horas sucesso vagas, em 12 arrematações já em 3 meses, né? três De meses. atuação efetiva. Então, baita de um resultado. Como é que você consegue conciliar essa rotina, né? Conta pra gente aqui, tem alguma rotina, algo especial? Acorda mais cedo, vai dormir mais tarde? Que horário que você faz Eu a acordo parte de todo leilão? dia, eu acordo todo dia 6:30 da manhã, porque desses 3 meses, vamos dizer, 2 meses que minha vida começou a mudar essas coisas de leilão, eu tô trabalhando, sinceramente, das 6 da manhã a 1 hora da manhã, todos os dias, todos os dias. Por quê? Porque nesse meio tempo eu tenho que trabalhar, eu tenho a minha mãe que faz tratamento oncológico, que eu levo para as radioterapia, tal, não sei o quê, e volto, vou trabalhar. Então, assim, eu tô numa rotina bem grande, assim, eu falo, mas eu pensei, nada é fácil, né? Então eu tenho que ter um esforço. Para eu aprender também, eu tenho que ter um esforço. Então, a hora que eu analiso os documentos, Exatamente. a matrícula do imóvel, eu faço aquela busca, é à noite, eu só consigo à noite. Então, os meus clientes, até o meu marido brincou, você fala mais com os clientes à noite do que comigo. Por quê? Porque chega à noite, eu sento no escritório e eu começo lá. Olha, legal, esse dá para arrematar, esse não dá, porque nem tudo dá, né? Olha, isso aqui tem muito isso, tem aquilo, a gente vai ter, a dívida é muito grande para pagar, então, assim, se você, o ROI vai dar pouco, então eu acho que não compensa, porque você, às vezes, tem casos, por exemplo, que eu digo assim, olha, você vai me pagar, você vai pagar o condomínio, as dívidas desse imóvel, você vai pagar, não vai sobrar nada, você não vai ter margem para vender, então, eu acho que esse não é legal, mas eu vou procurar outro para você. Então, eu deixo o cliente à vontade. Então, assim, não é só arrematar, mas eu converso com o cliente e falo assim, olha, não, você não vai ter muito lucro nesse, né? Porque existe muito débito, existe muita dívida, eu faço essa análise e eu só consigo fazer à noite. E assim, os meus clientes já acostumaram, é meia-noite eu estou conversando com eles, é 11 horas da noite, eu estou conversando, pessoal, já tem esse horário. Então, assim, é o horário que eu consigo fazer, porque durante o dia eu não consigo, porque eu tenho que fazer prazo, eu tenho agenda a cumprir, eu tenho audiência, eu tenho mãe para cuidar, e né, eu tenho minha família, eu tenho que trabalhar, eu não consigo. Então, os leilões eu estou fazendo mesmo, toda essa análise nas horas vagas. É sábado, é domingo, é feriado, eu não, se eu viajo um pouquinho ali, né?
é trabalhando. Então, assim, eu acho que tem que ter um esforço no começo. Por exemplo, a gente montou esse outro negócio, eu, meu marido e tal. Eu vou à noite muitas vezes ajudar também. E assim, é com fone no ouvido. É a hora que não tem cliente, que eu sento na mesa lá e eu começo entrar na Smart, ver o que tem, se aparecer imóvel novo, deixa eu buscar alguma coisa, aí eu já faço, aí eu já tenho um caderno para cada cliente e a região que eles querem, então eu já vou procurar de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, de verdade, fazem 2 meses que eu não tenho final de semana, eu não tenho sol, praia, nada, tô numa brancura que só, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Tô amando fazer isso, faço por prazer, não carrego nenhuma cruz, eu faço assim com leveza, né? Por gostar, né? Tô gostando muito, então assim, isso não tá sendo pesado para mim. Pelo contrário, eu já tô falando assim, daqui a pouco eu vou parar de divulgar, já tô na minha cabeça, assim, eu falei, nossa, daqui a pouco eu vou fazer 60 anos, vou parar de advogar e vou fazer só leilão, porque eu tô amando essa área. Eu, assim, de 28 anos de advocacia, é a primeira vez que eu me encontro em fazer realmente aquilo que me dá prazer, assim, não que meu trabalho não me deu, né? Não é isso. Pelo contrário, meu trabalho a vida inteira que eu consegui foi pelo trabalho. Mas assim, de gostar, que eu acho que é menos estresse até, não que não tenha, né? Mas é menos do que você tá ali todos os dias dando sua cara a tapa para audiência, atender cliente, fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, eu tô sentindo uma leveza em fazer isso. E me deu muito prazer, entendeu? Olha aí, né? Legal demais. E como você falou aí, né? Não é fácil, não é fácil para ninguém. Tem que ter um Não. momento de desequilíbrio. Se você quer mudar de vida, em algum momento da vida tem que ter um momento de desequilíbrio mesmo, que não vai ser fácil o tempo todo. Para mudar Não. tem que ter um momento de desequilíbrio, mas que lá na frente vai ser recompensado. E você mesmo já falou aí, já antecipou uma pergunta, né? Você pensa em ficar só com leilão e parar com a advocacia, né? Porque do ritmo que você está, daqui a pouco você vai ter mais renda com leilão do que na advocacia, propriamente dito, que você já atua, né? Você pensa em migrar e ficar só com leilão ou só mais para frente? Não, penso em ficar só com leilão, penso em mudar meu escritório só para leilão, porque assim, nesse meio tempo, a minha equipe que me ajuda no meu trabalho do dia a dia, eles acabam me ajudando também, que eu falo assim, gente, me ajuda, eu não estou dando conta, e assim, tá todo mundo já apaixonado, e já estamos sim pensando nisso para o futuro, e ficar só com leilão. Olha aí. E vai dar E certo, né? não, e o que a gente pensa assim, as pessoas não querem, as pessoas têm medo, não. Se você passa a verdade, que eu passo, eu não escondo nada. Eu falo, olha, tem dívida, tem isso, mas se você pensar por um lado, você pagar, você pode financiar, você ainda, mesmo assim, você vai ter lucro X. Então, assim, eu consigo mostrar isso para o cliente, passar isso, e eu vou ser bem séria, eles aceitam, eles gostam, ficam empolgados. Aí eu tenho um cliente que fala assim, doutora, eu já estou vendendo 2 imóveis que eu tenho que estar lá parado, deixando só o saco, e a gente vai investir em leilão. Falei, legal, pode vender, que a gente vai, eu vou arrematar para você, né? Não tem problema nenhum. Então, assim, eu passo a verdade, eu passo o que está acontecendo com o cliente, eu participo ele do dia, dizer, olha, e aí, tá X, vamos seguir, o que você acha? Às vezes eu mesma falo assim, olha, eu acho que você vai ficar com pouca margem, eu acho melhor a gente parar. Mesmo que dá aquela ansiedade, né? Ai, vamos, eu quero arrematar, tal, não sei o quê. Mas chega uma hora que você fala assim, não vai ter lucro. Eu acho melhor a gente partir, porque já aconteceu. O meu cliente querer muito esse imóvel, mas como é para negócio, e eu deixar claro, olha, você não quer vender? Só que se a gente começar a dar muito lance e tal, você não vai ter lucro. Então Exatamente. eu acho melhor você parar. E a gente vai buscar outro. Então tá bom, vamos parar, né? Desses imóveis todos aí, tem algum tipo específico, apartamento, casa, né? Porque você falou de apartamento, falou de imóvel comercial também,
Você foca em algum tipo ou depende ali muito do que aparece, né? Do que aparece. Na realidade, eu vou de acordo com o gosto do cliente. Então, se o cliente quer casa, eu procuro casa. Se o cliente, às vezes ele quer casa, eu falo assim, mas casa, qual a finalidade que você quer casa? Por qual, né, para investir? Investir, você investe em qualquer lugar, né? Investir não basta. E tem cliente que queria uma casa, no fim, eu falei, você não quer para investimento? Eu achei um imóvel comercial legal. Imóvel comercial, a gente sabe que o lucro é maior e também tem muita facilidade para você alugar, para vender. E ele gostou da ideia, ele quis arrematar esse e já está em peça a vender. Já tem gente até interessada e tem também pouco tempo que ele conseguiu esse imóvel. Então, assim, na realidade, eu coloco para o cliente o que ele quer. Ele quer para morar? Se é para morar, quer um apartamento, a gente vai atrás de apartamento. Ele quer casa, a gente vai em casa. Mas se ele quer ganhar dinheiro, não tem lugar certo, né? Se ele quer ganhar dinheiro, eu falo, se você quer ganhar dinheiro, a gente tem que ver a oportunidade e não o local, né? Então a gente tem que ver, ou é casa, ou apartamento, ou comercial, você quer investir em quanto e quer ganhar quanto? Então eu faço essas perguntas. Ah, eu quero ganhar dinheiro, então tá, então vamos lá, vamos buscar alguma coisa que dê para você ter um lucro e um lugar que você possa vender, né? Alguma coisa. Aí eu já vejo mais ou menos assim, ah, ele quer para um público X, para um público, né? Então, dependendo de acordo com que a solicitação. Como eu não estou, por enquanto, arrematando para mim, porque eu não consigo, mesmo os imóveis que eu vejo para mim, eu não consigo arrematar para mim, porque eu acabo oferecendo e acabo querendo e não sobra para mim por enquanto. Mas eu penso assim, imóvel, leilão vai ter sempre, imóvel vai ter sempre. Então, vou ter outras oportunidades, é o que eu passo para eles. Se não deu dessa vez, a gente vai ter outras oportunidades. E eu não deixo esfriar. Então, eu falo assim: olha, não deu aquele, mas olha, tem esse. Então, vamos buscar esse. Então, foi comercial, casa, apartamento. Então, a gente não tem um foco só em uma coisa, em um tipo de imóvel, entendeu? Exatamente. Dessa experiência, né, que você teve já 12 arrematações, né, em pouco tempo. Então mostra aí que o esforço que você faz, né, mesmo trabalhando, corre atrás aí depois do horário, fica até mais tarde, né, com toda a correria do dia a dia, né? Você está tendo muito resultado. Eu queria que você deixasse aqui um conselho para quem está começando agora, não tem conhecimento, não conhece nada de leilão, quer investir nessa área, quer mudar de vida com leilão de imóvel. Qual é o conselho que você deixa para quem está começando agora? Não tenha medo, né? Eu digo assim, faz o curso, tenta aprender do dia a dia e já vai colocando em prática. Foi o que eu fiz, né? Me vi numa situação com um monte de contas para pagar. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu, né? Vamos dizer assim, quando a água baixa assim na muda, a gente tem que correr para algum canto. E mesmo com medo de início, eu fui. Não vou dizer que eu não tive medo, né? O meu primeiro leilão, eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Eu vou tentar. Então eu não tive medo. Aí depois o primeiro foi o segundo. Mesmo com medo também. Aí eu fui sozinha. Porque o primeiro, o Pablo também, que é do grupo da Smart, me ajudou. Olha, assim, vai, dá o lance, vai, não sei o quê. Ele ficou o tempo todo comigo, me incentivando, me ajudando e tal. No segundo, eu fui sozinha. Ai, fui com medo, e agora? O que eu vou fazer? Calma, Marli, pensa, lê, né? Calma, mantenha calma. Deu certo. Fiz o terceiro, sozinha também. Deu certo. A Smart me ajudou com as documentações, porque eu não sabia como que começava, como que terminava, como que fazia escritura. E aí eu contei com a ajuda da Smart para poder seguir essa parte. Eu indiquei vocês com o Cresce de vocês e vocês me ajudaram a fazer até chegar a escritura ao registro. Então, foi tranquilo nesse ponto de me ajudar nas documentações, né? Então, eu fiquei mais calma, né? Pensei e eu digo para todo mundo: começa,
Porque se a gente ficar só fazendo curso, só escutando e não colocar na prática, a gente esquece, né? Muitas vezes, quando eu estava aprendendo uma matrícula, por exemplo, estudando, eu falo, eu lembro que o Pedro falou isso, né? Principalmente do uso capião, dos capião, não, muito, do usufruto. Aí eu lembro que o Pedro falou isso, aquilo. Então, assim, vai poder, assim, vai isso, aquilo. Aí, quando eu estava lendo o edital, eu lembro que os meninos, né, o Pierre, o Pedro, o Renan, eles falaram isso. Eu lembro que a Marcela, eu tô igual a Marcela. Então eu vou começar a fazer igual a Marcela, porque é a única chance que eu tenho agora. Porque eu não tenho capital. Eu comecei sem R$ 1, sem ter R$ 1. Falei, então vou começar a fazer igual a Marcela, porque eu vou oferecer o meu conhecimento, porque eu não tenho dinheiro ainda para fazer o capital, não tenho capital para investir. E eu comecei a seguir o que eu aprendi com vocês. E eu coloquei na prática. Aí eu pensei, com medo ou sem medo, Marli, você não tem que fazer, você tem que ir. Foi isso que eu pensei. Der medo, vai assim mesmo. Vai que vai dar certo. E eu fui. E É eu tô isso aí. indo. Tem que fazer, tem que pegar para fazer. Ninguém aprende só lendo, só assistindo, só aprende real Na fazendo, né? Tem prática. que colocar em E prática e aí na eu prática. lembrei A também teoria é outra. quando eu me informei que eu era novinha, que eu saí da empresa, fiz a OAB, passei, falei, e agora? O que eu vou fazer? Falei, vou ter que advogar, porque eu saí de uma empresa, vou fazer o quê? Eu montei escritório com um mês que eu peguei a OAB. Eu falei, eu vou na prática, eu vou fazer o quê? Eu vou aprendendo, não tem o que fazer. Então, eu montei o escritório. Marli, você teve coragem de montar um escritório do zero? Marli, você teve coragem de montar uma empresa do zero? Por que você não vai? Né? Então, eu vou. E fui. Isso E aí. deu certo, tá dando certo. Tô com muitos, assim, já para tentar, nem todos a gente consegue, porque se tivesse dado certo, eu já tinha acho que rematado uns 40, mas não deu certo porque a concorrência é muita também, mas estamos buscando. Então eu fui com a cara e a coragem e com o que eu aprendi com vocês, com a coragem que vocês me deram de seguir em frente. E eu fui. E graças a Deus eu só tenho que agradecer a vocês, né? A minha vontade de querer que as coisas dê certo e buscar. Trabalho muito, trabalho, de verdade. É das 6 da manhã a 1 hora da manhã, já virei à noite. Mas tá bom, não reclamo, tá dando certo. É um período, né? Então, para a gente ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar, não existe milagre. É isso aí. Ó, finalizando aqui, né? Uma hora de muito conteúdo, muita experiência. Queria agradecer, Marli, sua participação aqui, né? Por trazer sua experiência aqui, né? Sua vontade de vencer, né? Que está dando muito resultado. E já deixo aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Assim, minhas considerações finais, assim, aqui que eu digo, faça, busca, com medo ou sem medo, arrisca, pede ajuda, porque no grupo a gente pede ajuda, a equipe ajuda a gente faz muitas perguntas, a gente sempre tem dúvida, ninguém sabe, a gente não nasce sabendo tudo, a gente aprende todos os dias. Então, todos os dias eu aprendo uma coisa diferente, todos os dias. E assim, eu não tenho vergonha de perguntar. Eu pergunto para o grupo, se o grupo não me responder, eu pergunto para vocês. Se vocês não me responder, eu insisto. Pergunto, ligo para a leiloeiro, eu ligo para o cartório, eu vou atrás, entendeu? Eu busco na legislação, eu faço pesquisa, e assim, uma hora eu aprendo, uma hora eu acerto, eu tiro dúvida, eu pergunto e vou buscar, eu busco e dá certo. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que, assim, tenta, pelo menos dão a chance de vocês tentarem e aprender, porque, assim, eu fui com medo mesmo e deu certo. Tá dando certo,
Estou aprendendo todos os dias, sou humilde para dizer que todo dia eu aprendo coisas diferentes, busco coisas diferentes, tenho dúvidas, sim, e vou indo e tiro as dúvidas, esclareço, e tá dando certo. Até mandado de segurança eu já fiz para pagar menos ITBI, para pagar menos para o meu cliente ficar feliz, porque se ele está feliz, eu também vou estar feliz, porque eu vou estar recebendo. Cobro também para fazer um mandado de segurança, ele vai economizar 30, 40 mil, às vezes, no ITBI, para pagar menos. Então, eu faço isso, faço os mandados de segurança, cobro também, e ele vai economizar, ele vai ficar feliz, ele vai querer arrematar sempre. Então, é isso, eu busco agradar o cliente, eu busco aprender também, e tá dando certo. Então, o que eu tenho que dizer, vá, façam o curso, aprendam, façam já as arrematações, não tenham medo, porque da mesma maneira que eu tive a oportunidade de aprender, tive ajuda, a gente tem ajuda todos os dias de todos, então, só seguir em frente, é isso que eu quero dizer. É isso aí. Ali, obrigado aí pela live com a gente aqui. Tenha um ótimo dia. Um abraço aí. Fica com Deus. Vocês também. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Até logo. Até mais. Até logo a todos. Até mais. Tchau, tchau.